poderosamente aos nossos corações, meus queridos. Foi Deus em todo momento, em todo o instante, através do louvor, na palavra do Senhor ministrada pelo nosso pastor Abraham Robson Ferreira, onde Deus, Ele falou ao meu e ao coração de toda a igreja aqui neste lugar. Antes de adentrarmos na palavra, queria só pedir à amada igreja, fazer aqui alguns pedidos, poucos. São pedidos que nós fazemos há cerca de 13 anos, onde ali, sempre na entrada de cada nave da igreja, estão ali os objetivos aos quais foi colocado e ministrado no coração do nosso pastor, presidente Abraham Robson Ferreira, e ao qual nós constantemente, ao longo destes anos, temos orado sempre constante e persistentemente para que algo venha a acontecer. Temos orado por destruição de fortalezas, por projetos demoníacos, por salvação de milhares e milhares, milhões e milhões de almas, orar por derramamento do Senhor Espírito Santo, orar pela família presidencial, orações nos nossos cadernos também de oração e também um objetivo ao qual nós temos pedido pela aquisição deste edifício. Irmãos, como é bom estar sentado nesta cadeira, como é bom usufruir deste espaço todo, não só aqui dentro, mas no espaço que se encontra lá fora, irmãos. Como é bom, irmãos, nos alegrarmos aqui, quando estão aqui centenas de pessoas, sempre em adoração. Então, ore pela aquisição deste edifício, irmãos. Não se esqueça dos nossos objetivos. Não só o pastor presidente ou os pastores estarem a orar, mas toda a igreja a orar em um só propósito. Se nós orarmos em um só propósito, irmãos, as barreiras, elas serão quebradas. As barreiras que impedem uma ou outra situação que deve ocorrer com urgência, ela vai ser quebrada e algo vai acontecer, algo de novo. Esse algo de novo que foi pregado de manhã, que se encaixa em tudo aquilo que o teu coração estiver colocado. Está bem, meus queridos? Então, neste momento, dado aqui estes avisos, queria que, por gentileza, abrissem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 e seguintes. Um texto muito conhecido de toda a igreja, pregado em todo o tempo, ao longo destes 2000 anos, para os nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Eu creio que a igreja já abriu. Quem abriu, diga amém. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Até aqui, meus irmãos. Meus queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, a palavra do Senhor, ela nos fala que Pedro e João, eles agora estavam a subir juntos ao templo à hora nona da oração, a hora nona.
Era uma hora importante aos quais estes homens eles subiam ao templo. E Pedro, não desmerecendo João, Pedro, Tiago e João eram três dos principais que sempre andavam com Jesus. Sempre aprenderam com o melhor, sempre aprenderam com o nosso Senhor Jesus. E agora vimos aqui Pedro, onde aparece o seu nome em primeiro lugar. E Pedro era um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus, natural de Betsaida, com residência em Cafarnaum. Pedro também chamado na Bíblia de Cefas, Simeão e Simão. O apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André e ambos eram pescadores de profissão. Eram homens que tinham a sua profissão normal, mas que coube pela graça de Deus serem chamados para fazer a obra do Senhor. Então Pedro, um dia quando estava a pescar, Deus, o Senhor Jesus, que desceu à terra, ele convida a Pedro e a seu irmão para fazerem uma grande obra, para deixarem a partir daquele momento de pescar como profissionalmente, mas para começarem a pescar e a partir daquele dia serem resgatadores de almas, serem homens que desejassem pescar o que o mundo está cheio, ou seja, homens, mulheres e jovens que necessitavam de ser resgatados para o Senhor Jesus. E aqui eu paro por momentos para falar com a igreja que, independentemente daquilo que você faça, independentemente da profissão que você tem no mundo secular, Jesus nesta noite te diz a ti: para tudo o que estás a fazer e vem ser resgatador de almas para o meu reino. O Senhor Jesus te chama para fazer uma grande obra nesta terra. E nós às vezes achamos que temos os nossos trabalhos são tão importantes para nós. De facto sim, são importantes. É bom manter a nossa casa, é bom manter e ter as nossas contas em dia, mas melhor é servir ao Senhor e ser resgatador de almas. Pedro era um pescador de homens, era um dos três que o Senhor chamou para estar ali sempre firme na oração, sempre ali com ele. Pedro, os 12 iam com ele para orar para o monte, mas Pedro, Tiago e João, sempre Pedro estava ali próximo de Jesus, e ele era um dos que orava mais próximo de Jesus, era um dos que ouvia o vibrar da boca do Senhor Jesus, era um dos que ouvia da boca do nosso Mestre as palavras que muitas vezes ele emanava para o céu e do céu descia para a terra e falava com o próprio Jesus, e de Jesus falava com os discípulos e com aqueles que o rodeavam. Foi aquele que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Foi aquele que um dia teve coragem de dizer: Senhor, que eu possa também andar sobre as águas. Foi aquele que colocou no seu coração, na sua mente, que era possível através da fé andar sobre o mar, irmãos. Muito se fala sobre Pedro, muitos falam o mal que Pedro fez ao negar a Jesus, mas muitos se esquecem da fé efetiva que Pedro tinha na palavra de Deus e que Pedro tinha no reino do Senhor. Jesus um dia perguntou: que dizem os homens ser o filho do homem? Uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, qualquer outro dos profetas. Mas Pedro respondeu, Simão, respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando te perguntarem a ti, conforme perguntaram ao Senhor, ao Pedro, aos discípulos, ser tu o primeiro a te levantar, como Pedro ele se levantava ali no meio daqueles discípulos, quem sabe os 12, quem sabe maior quantidade de discípulos que estavam ali naquele lugar, mas Pedro foi o primeiro e a dizer assim: olha, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro reconhecia quem era o nosso mestre. Pedro, ele dizia: Senhor, Tu és o Filho amado de Deus, Tu és aquele que veio à terra para nos ensinar, para pregar, para curar, para salvar uma multidão, para resgatar as massas que se encontram ainda nesta terra e que precisam verdadeiramente de conhecer a Jesus, que precisam verdadeiramente conviver com o Senhor Espírito Santo. Então, como ele teve coragem de falar estas coisas, palavras vivas, palavras eficazes, palavras verdadeiras, o Senhor vai dizer para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele também vai dizer: Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Quantos Pedros nós temos aqui nesta noite, irmãos, reconhecendo a Jesus. E Jesus, quando tu reconheces a Jesus, Jesus pode dizer para ti, sobre ti: Pedro, homem ou mulher, eu edificarei a minha igreja, porque através de ti, igrejas, templos podem ser edificados, podem ser conhecidos, a palavra pode ser conhecida, e também pode dizer para ti: Pedro, Ana, João, seja quem fores, apascenta a minha igreja, apascenta a minha igreja, apascenta a minha noiva. Pedro estava ali e recebe a oportunidade de organizar a última Santa Ceia. Como era maravilhoso. Pedro, não só Pedro, mas estamos a falar sobre Pedro. E Pedro, um daqueles que organiza uma festa maravilhosa, presbítero Ícaro, onde é uma honra organizar uma Santa Ceia, coube a um dos discípulos de Jesus. Pedro, que testemunhou a prisão do Senhor Jesus. Pedro, que corta a orelha a Malco. Pedro, que nega a Jesus 3 vezes. Pedro, que viu Jesus sofrer, que viu Jesus morrer. Pedro, que viu Cristo ressurreto, onde lhe aparece a ele pessoalmente o próprio Mestre, como que dizendo: tu me negaste 3 meses, mas hoje eu te perdoo. Quantas vezes nós negamos a Jesus, quantas vezes nós falamos coisas que não devíamos contra a palavra do Senhor, mas quando o Senhor fala contigo, como fala nesta noite, Ele aparece para ti e começa a falar e a dizer: olha, tu ainda és meu servo, tu ainda tens promessa, eu ainda acredito em ti, e eu ainda tenho uma obra, grande obra, para fazer através da tua pessoa. Não te esqueças, tu até podes me negar por momentos, podes me negar por algum momento, mas saiba de uma coisa: podes negar as vezes que for, mas Senhor Jesus, se te aparecer, é porque Ele te perdoa e porque Ele quer que se faça uma grande obra através de ti. O Espírito Santo. Foi Pedro que perseverou, um dos servos de Jesus, que perseverou em oração ali no dia de Pentecostes. Foi Pedro que estava ali acérrimo ali, juntamente com João, Tiago, todos os outros discípulos, e mais ou menos 120, ali em oração a buscar a Deus e acreditando na promessa que o Senhor Jesus Ele tinha para a sua vida, acreditando na promessa que Ele tinha para a vida dos irmãos que estavam ao seu redor, que estavam ao redor do próprio Pedro. E aquele momento foi um momento único, onde o Senhor Jesus derramou, onde o Senhor Jesus Ele faz uma promessa para o seu povo, Ele faz uma promessa para os seus discípulos, onde Ele diz: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos.
eles já conheciam a palavra, eles já tinham o Espírito Santo. O próprio Jesus, ele diz: olha, eu fui batizado com água, mas virá um que batizará com fogo. E naquele momento, acreditando nas palavras do Senhor, ali estava Pedro com os 120 à espera de se encherem, não com água, mas se encherem com fogo. Estavam ali à espera, a perseverar e a dizer: Senhor, Tu prometeste, Senhor, que eu seria cheio do Teu Espírito Santo. Então estavam ali aqueles homens ali, Pedro estava ali naquele lugar para ser cheio. E quando, irmãos, muitos são cheios e fazem uma grande obra, como muitos aqui que estão fazem uma grande obra, tal qual dizerem a verdade, que a palavra, que ela é pregada, que ela é dita, tudo aquilo que acontece dentro das igrejas, e que muitos, ou quem sabe alguns, não acreditam que tudo aquilo vem do Senhor, que tudo aquilo é um derramamento do Espírito Santo para a minha e para a tua vida. E lá estavam aqueles que dizem mal da obra, lá do lado fora da igreja, e a dizer: epá, não acreditem nisso, que isso eles estão cheios de mosto, eles estão cheios de vinho. E quem se levantou primeiro foi Pedro e disse assim: espera aí, ninguém diga mal dos meus irmãos, porque eu estou aqui para testemunhar que é uma promessa de Jesus. É promessa, irmãos. Tudo que você está a viver é promessa do Senhor Espírito Santo. Pode o diabo te enganar, ou tentar te enganar e tentar te parar por momentos, porque quando tu estás a fazer uma grande obra, quando tu estás a fazer alguém que dignifica, fazer algo que dignifica o nome do Senhor, que dignifica a palavra do Senhor, sempre se levantará alguém para te tentar parar. Mas nesta noite eu te digo: ninguém te fará parar. Ninguém te fará parar. Então nós agora vimos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração a nona. Nós vamos ver estes homens, meu querido pastor Sâncio Soares, unidos, em comunhão, em alegria. Eles iam a caminho da igreja com o mesmo propósito: o de louvar, o de engrandecer o nome do nosso Mestre. Eles iam a caminho da igreja não para contender com o irmão, eles iam a caminho da igreja que sabiam que na vida deles estava uma promessa, e que eles, ao irem a caminho da igreja, cerca de 3 horas da tarde, a hora nona, eles iam ali para cumprir um ritual que eles colocaram no seu coração, algo que Deus lhes ensinou: orar, buscar ao Senhor, mas ir à casa de Deus, onde estão alguns que deveriam estar aqui na casa de Deus, a cumprir o que o Senhor Jesus, Ele disse para estarem na casa do Senhor. Então nós agora vamos ver dois dos discípulos de Jesus, escolhidos, chamados por Jesus, testemunharam Jesus, pregar, ensinar, curar, tornaram-se unidos, e depois da morte, ressurreição, ascensão, derramamento do Senhor Espírito Santo, continuaram unidos na oração. Sabiam da importância de estar juntos, perseverantes na oração, oravam e falavam com Deus. Todos nós sabemos, irmãos, que Pedro, ele travou várias batalhas, e entre elas ele travou várias batalhas com ele mesmo. Quando ele nega a Jesus, ele trava uma das maiores batalhas da sua vida. Quando você, por momentos, não deseja mais vir à casa do Senhor porque está cansado, ou porque se sentiu, quem sabe, humilhado, saiba de uma coisa, irmãos: continue a perseverar. Isso é uma batalha contra ti, é uma batalha para te testar, é uma batalha para que tu possas estar sempre perseverante na casa do Senhor. É uma batalha que Deus colocou em tua vida para tu fazeres uma grande obra em nome do Senhor. Porque os que estão aqui, meus irmãos, estando na primeira ou na última cadeira, ou quem sabe na sua casa, a batalha
batalha ela não é só para pastor, a batalha não é só para evangelista, a batalha não é só para presbítero, a batalha é para a igreja de Cristo. A batalha é para nós, irmãos, que somos noiva do Cordeiro. Pedro era um homem transformado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, era tão transformado que quando aqueles homens contenderam contra aquilo que tinha acontecido ali no dia de Pentecostes, ele começa a falar e a pregar a palavra do Senhor. E de tão transformado que ele era, irmãos, 3.000 almas aceitaram a Jesus. Para 3.000 almas aceitarem a Jesus, pastor Romeu, é porque o homem estava cheio do Espírito Santo. É porque aquele homem, presbítero Roger, ele estava cheio do fogo da presença do Senhor. É porque aquele homem, pastor André, ele vivia e respirava a palavra de Deus e dizia: Senhor, eu quero almas para o teu reino. E Deus, de uma pancada só, dá-lhe 3.000 almas. Como era bonito, irmão. 3.000 almas. Mas não se esqueça de uma coisa. Você às vezes diz: 3.000 almas é muito. Mas olha o que o Senhor Jesus disse: coisas maiores do que as que eu fiz, vocês farão. Nunca se ouviu falar. Jesus, ele pregava para multidões, onde a sua voz ela ecoava no meio do deserto, onde a sua voz, onde quer que ela ecoasse, onde a sua presença ela estivesse, as multidões elas se rendiam. Mas nunca se falou em número que aceitaram a Jesus. Coisas maiores. Falou-se no número quando dividiram o pão, os peixes. Aqueles homens se renderam todos à sua palavra. Mas nunca Jesus ou o Senhor Espírito Santo permitiu que dissessem 3.000 se renderam. E aqui Jesus diz, o Espírito Santo através da sua palavra nos diz que 3.000 almas aceitaram ao Senhor Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. A porta do templo, segundo os historiadores, era imponente, feita de bronze, tinha uma largura de cerca de 23 metros de largura, 11 metros de altura. E agora a Bíblia nos afirma, nos clarifica que um homem, desde o ventre da sua mãe, por mais de 40 anos, está descrito em Atos capítulo 4, por mais de 40 anos era coxo. Era um homem que nasceu marcado com uma deficiência. Era um homem que, diz a Bíblia, tomando atenção, desde o ventre da sua mãe era coxo. Ou seja, quando ele nascesse, ele era votado ao fracasso. Ele era votado para que viessem a desprezá-lo, para que ninguém viesse a ligar àquilo que ele iria fazer. Era um homem que estava, por assim dizer, condenado. Você não nasceu coxo, eu não nasci coxo, mas eu não nasci num lar evangélico. Alguns dos que estão aqui não nasceram num lar evangélico, outros nasceram mas se afastaram. Quem sabe a sua dificuldade, a sua doença não é ser coxo, a sua enfermidade não é ter um problema qualquer físico, mas quem sabe tem um problema psicológico, quem sabe está afastado da palavra do Senhor, está afastado do Evangelho. Você que nos ouve aí através da internet, você que está aí na sua casa em qualquer país, que está sentado aí confortavelmente nesse sofá, talvez você, desde o ventre da sua mãe, você estivesse marcado e votado ao fracasso. Mas nesta noite eu te digo uma coisa: fracasso não é para homens que servem a Deus. Fracasso não é para ti. Vem para a casa de Deus que tu vais vencer. Oh Espírito Santo. Todos os dias punham-no à porta do templo. Alguém agarrava nele e o depositava à porta do santuário, colocando-o à margem da sociedade, votado ao fracasso. Sua única esperança era pedir esmola desde o ventre da sua mãe. Ele era coxo. Meus irmãos, aquele homem, por ser coxo,
durante 40 anos, o colocaram à porta do santuário. Quando o colocaram à porta do santuário, o que é que ele estava ali a fazer? Aquele homem estava ali a pedir esmola, estava a pedir migalhas de algo, estava a pedir pedaços de algo. Aquele homem estava ali trazido por alguém, não só para sustentar a ele, mas para sustentar quem o trazia ali àquele lugar, porque ele não se movimentava sozinho, porque traziam-no para a porta do templo, é o que a palavra do Senhor diz. Então ele se sustentava, tinha que sustentar a ele e sustentar a corja ao qual o trazia ali para aquele lugar. Ele estava no lugar certo, ele já estava à porta do templo, mas ele não estava a pedir o correto. Ele estava ali naquele lugar, mas não estava a pedir o que era correto. Quando os homens passavam, os homens de Deus, porque com certeza passaram ali centenas de homens de Deus ou mulheres de Deus ao longo de 40 anos, mas quando eles estavam ali naquele lugar, ele podia me dar uma esmola, mas sabe uma coisa? Ele estava a pedir errado, porque ele não pedia oração. Às vezes estamos na casa de Deus, pastor ou alguém pede para você orar e buscar. Pede, meu filho, e você está a pedir errado. Nesta noite, pare de pedir errado. Pare de pedir, irmãos, A, B ou C. Pare de pedir coisas que não edificam a sua casa, coisas que não edificam a sua família, coisas que não edificam o seu ministério. Começa a pedir bem, irmãos. Começa a pedir oração. Começa a buscar. Começa a entregar. Comece, irmãos, a partir de hoje a pedir algo diferente. Comece a se encher da presença do Senhor Espírito Santo. Comece a dignificar a sua própria vida, a dignificar o seu próprio coração, a dignificar o seu próprio corpo, a dignificar a sua própria alma, pedindo oração. Ele vendo a Pedro e a João que, entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Existem muitos varões, existem muitos homens, uns descoxos, outros com outro tipo de enfermidades, mas apesar da sua enfermidade tem algo em comum. Pedem esmolas, pequenos pedaços de algo. Passou uma vida inteira a pedir errado. Irmãos, aquele homem, ele começou a pedir tanto errado, que pedia algo que não iria transportar conforto para o seu coração. Muitas das vezes, irmãos, pedimos carro, pedimos muito dinheiro e achamos que o dinheiro de alguma forma nos vai trazer felicidade. Dinheiro faz falta sim para pagar as suas contas, conforme eu também já disse. Água, luz, alguma despesa. Mas pode ter certeza de uma coisa: você pode ter 2 milhões na conta, pode ter 3 milhões na tua conta, e o dinheiro nunca te trará felicidade. Nunca um pedaço de algo, porque o pedaço de algo ele se transforma, pode se transformar em riqueza. A Bíblia não nos fala que este homem era pobre. A Bíblia nos fala que ele pedia esmola há 40 anos. Eu já ouvi falar de homens que pediram durante 10, 15 anos ali em Lisboa e tinham apartamentos em seu nome. Mas a Bíblia nos afirma que ele continuava a pedir esmola, porque ele pedia no local certo, mas pedia de maneira incorreta. E pedir de maneira incorreta ou na maneira correta era pedir, conforme eu já disse, a oração. Este homem, ele não olhava para cima. Este homem, constantemente, ele estava a olhar para baixo, irmãos. Este homem estava a olhar tão para baixo que ele não conseguiu ver a quem estava a pedir a esmola. Talvez também muitos possam trazer para a casa de Deus, podem até deixar à porta,
podem te trazer ali para a porta da própria igreja. Mas sabe de uma coisa, irmãos? A porta da igreja, ela é um momento até tu teres a coragem de poder entrar. Porta para fora não é lugar, meu querido Samuel, de alguém estar. Porta só serve para nós entrarmos, para cultuar a Deus. Quem te transporta para fora do culto, quem te transporta para fora, Ele não quer efetivamente o teu bem. Ele não quer algo para a tua vida. Quem quer o bem daqueles que estão aqui, estando ali à porta, a pedir esmola ou de qualquer outra forma, agarrar na tua mão e trazer-te para a casa do Senhor, para ouvir a sua palavra, que é digna, que é santa, que é verdadeira. Pedro era cheio do Espírito Santo, cheio da sua presença, cheio do poder de Deus. Irmãos, Pedro, ele era tão cheio de Deus, era tão cheio do poder do Senhor, e não esquecendo que Pedro estava ao lado de João, o filho, um dos filhos amados do próprio Jesus, que reclinava também a sua cabeça. João também teve momentos esplendorosos, grandiosos. Foi aquele que escreveu as cartas, foi aquele que escreveu o livro de Apocalipse com uma revelação extraordinária. Mas Pedro, naquele momento, porque nem todos os momentos são para todos os obreiros por igual, existe um momento diferenciado para cada um. Existe um momento de glória que Deus te vai colocar em determinados tempos, em determinadas cidades, em determinados países. Não sei se você está a compreender aquilo que eu te estou a dizer. Você pode até estar a pensar que o pastor não está a olhar para ti, mas em um qualquer momento o anjo da igreja vai te levantar em nome do Senhor e vai dizer: olha, vai para ali fazer a minha obra, vai para ali fazer aquilo que eu te incumbi para fazer. E naquele momento, era o momento de Pedro. Era o momento em que, meus queridos, Pedro vai dizer assim para o coxo: olha para mim. Quando ele diz olha para mim, queria dizer que aquele coxo não estava a olhar para Pedro. Ele aprendeu a olhar para baixo. Ele aprendeu a olhar para a dificuldade. Ele aprendeu a olhar para o lugar onde estava sujo. Ele aprendeu a olhar para o lugar onde não tinha a presença do Senhor. Quando ele diz olha para mim, Pedro e João eram embaixadores do céu. Pedro e João naquele momento eram a representação de Deus na terra. Subjetivamente, eram apóstolos de Pedro, eram a representação, era o ID que estava ali a pregar o Evangelho em nome de Cristo. Que coisas maiores fariam em seu nome? E ele diz: olha para mim, sai das trevas, olha para a luz, olha para este lugar. Foi a primeira vez, irmãos, que nós vamos ver aquele homem, aquele coxo, em vez de estar a olhar para o chão, focar os olhos no céu. Então, meus irmãos, eu te convido nesta noite: pare de olhar para o céu e pare de olhar para o chão e comece a olhar para o céu. Pare de olhar para a dificuldade e comece a olhar para um céu de onde vem a glória, de onde desce a glória. Pare de olhar para o desprezo, pare de olhar para a dificuldade e comece a olhar de onde vêm as grandezas para a tua vida. Comece a olhar, irmão. Comece a olhar, porque Jesus, Ele tem coisas grandes para aqueles que acreditam na sua palavra. Era como se Pedro estivesse a dizer: olha, não chores, não sofras, não te castigues. Eu não te quero parado, eu não te quero prostrado. Ele está a dizer aqui nesta noite, irmão, para tu levantares os olhos de onde virá o socorro, para tu levantares os olhos para quem muitas vezes prega a verdade, para tu levantares os olhos e obedeceres à palavra do Senhor, olhares para o Mestre, olhares para o nosso líder, e quando Ele te dizer: olha, levanta-te e anda, para de chorar, para de sofrer, para de ficar amargurado. Deus te convida nesta noite, irmão, a não ficares parado, a não ficares prostrado,
a não achares que não consegues fazer algo em nome do Senhor Jesus. Deus te convida neste momento, irmãos, a fazer grandes coisas em seu nome. Porque é que nós achamos que não conseguimos? Porque é que achamos que não conseguimos? Porque é que tantas vezes a palavra é plantada no seu coração, na sua alma? Você regozija-se, você chora, você se levanta, você glorifica ao Senhor e sai daquela porta para fora e se esquece que a verdadeira palavra, ela alimenta, ela conforta e ela te leva a lugares grandes e poderosos em nome do Senhor. Ela te leva, irmão, ela transporta alegria para o teu coração, ela transporta coisas poderosas para a tua vida. Ela é a única que nos consegue levantar. Ela é a única, meu querido irmão Jackson, que nos consegue alegrar o nosso coração. Oh Senhor Espírito Santo, como era desejável, como era expectável que o Senhor Espírito Santo desse o entendimento a todos. Ele vai dar o entendimento a todos no seu tempo certo, para que você perceba que dignificar o nome do Senhor é obedecê-lo, é sair desta nossa mesmice e começar a caminhar, a obedecer à sua palavra, nos entregando, clamando, orando, buscando, jejuando, entregando em todo momento, em todo instante, e dizendo: Senhor, eis-me aqui, a me derramar em lágrimas e a dizer: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, Senhor, me leva para fazer uma grande obra em teu nome, Senhor. Eu sei que de mim mesmo, Santo de Israel, eu não consigo, Pai, eu não tenho palavras na minha boca, na minha mente, Senhor, mas coloca palavras na minha mente, no meu coração e na minha alma, Senhor, para que eu possa fazer uma grande obra em teu nome, Senhor. Eu estava a clamar há pouco de manhã e a palavra confirmou. Irmãos, temos que clamar, temos que buscar o Senhor, temos que dizer que o Senhor é o único que consegue fazer algo nas nossas vidas. E Pedro vai dizer: olha para mim. E uma coisa interessante aqui que eu vejo, meu querido pastor Robson Ferreira, é que aquele homem, ele vai pegar aquele homem pela sua mão. Levanta-te e anda. Pegou na sua mão e o levantou. Durante 3 anos pegaram na minha mão e me levantaram. E muitos dos que estão aqui, provavelmente, a palavra falou ao teu coração e diz: levanta-te e anda. E um pastor, ou uma missionária, ou um missionário, pegou na tua mão e te levantou, ajudou-te a levantar. E aquele homem, ele entrou, e aquele homem, ao se levantar, os seus pés e os seus tornozelos, eles se firmaram, irmãos. Quando os nossos pés, irmãos, quando andamos no mundo, os nossos pés, eles vagueiam por terras que não devemos andar, vagueiam por terras de perdição, vagueiam por terras de engano, vagueiam por terras de escuridão, que o Senhor Jesus, ou o Senhor Espírito Santo, de tão educado que Ele é, Ele não vem perto de ti, porque tu ainda não clamaste e não chamaste por Ele. Mas aquele homem, quando eles disseram: olha, levanta-te e anda, fitando os olhos nele, levanta-te e anda, agarrando na sua mão, os pés daquele homem, os tornozelos, eles se firmaram. E os pés, meus irmãos, são aqueles que caminham para a casa de Deus, são aqueles que caminham muitas vezes para a palavra do Senhor. É através dos teus pés que grandes cidades serão alcançadas, é através dos teus pés que países serão alcançados, é através dos teus pés que continentes inteiros serão alcançados. Tu crês? Se tu creres, grandes coisas acontecerão em nome do Senhor. Espírito Santo. E todo o povo o viu andando
e louvando a Deus, conheciam-no e ficaram cheios de pasmo. Ficaram cheios de pasmo e assombrados. Quando aquele homem começou a caminhar, quando aquele homem começou a saltar, a primeira coisa que ele fez foi vir para a igreja. Quantos são salvos? Quantos o pastor prega, o evangelista prega, o missionário pregam, e eles vêm para a casa do Senhor um dia, a saltar, a alegrar-se, mas se esquecem, arrefecem e saem. Aquele homem, ele começou a caminhar para a casa do Senhor, a saltar e a se alegrar e a glorificar ao nome de Deus. Irmãos, nós devemos, quando estamos salvos, quando nós estamos curados fisicamente, quando nós estamos curados espiritualmente, devemos nos alegrar, ir para a casa do Senhor, ir para a comunhão, de partir o pão, de beber de comer do mesmo pão do corpo, simbolizando o corpo, beber do mesmo vinho, simbolizando o sangue, ir para a casa do Senhor, nos alegrarmos e a dizer: Senhor, glorificado é o teu nome, eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Mas lá estavam aqueles outra vez, conheciam-no e ficaram cheios de pasmo e assombrados. Irmãos, muitos estão pasmados com aquilo que está a ser feito na tua vida. Muitos estão assombrados com aquilo que Deus fez sobre a tua vida. Muitos estão assustados na grandeza que Deus fez na tua vida. Mas se você ainda não tinha compreendido a palavra, saiba de uma coisa: se te entregares ao Senhor, muitos se assustarão daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Samuel, muitos ficarão assombrados com o que Deus vai fazer na tua vida. Mas para isso temos que perseverar, temos que ganhar garra, temos que dizer: Senhor, tu me confiastes, é para mim, e eu me entrego a ti, Senhor. Meus queridos, aquele homem pedia esmola. A esmola, ela nunca vai resolver o problema de cada um dos que estão aqui. Mas quando você compreende o que o Senhor falou aqui nesta noite, aquilo que o Senhor te dará fará com que tu percorras esta terra uma vida inteira cheia do Espírito Santo, cheia da sua presença, cheia da sua glória. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra foi para o meu coração e a palavra foi para o coração da igreja. Foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesta manhã, enquanto eu estava aqui na casa do Senhor. Enquanto eu clamava, irmãos, quando você achar que não consegue, não clama ao homem. Pode pedir oração, sim, mas clama a Deus. Quando você clama a Deus, grandes coisas irão acontecer na tua vida. Eu agradecia que toda a igreja